Se você encontrou, diga amém. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, ou em algumas traduções vai estar aí, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O tema que me foi proposto conversar com vocês hoje é, talvez podemos dizer assim, o terceiro sola gratia, somente a graça. E eu sei que ao longo desses dias que vocês vêm conversando a respeito desse assunto, vocês já ouviram suficientemente a respeito do que é a reforma protestante e a razão dos 5 solas. Mas eu gostaria de brevemente fazer um resumo com você, essa manhã, do que é a reforma e do que, por que se deu esses 5 solas, para que a gente entenda o sola gratia, que é a espinha dorsal da reforma protestante. A gente pode dizer que é a razão fundamental pela qual toda a reforma se desdobrou. Quando a gente então olha para os 5 solas, a gente pode entender que eles são afirmações confessionais que definem os princípios fundamentais da reforma protestante. E esses princípios fundamentais, eles foram criados, eles foram elaborados para contrapor os ensinos da Igreja Católica no século XVI. É evidente que Martinho Lutero e todos os reformadores não escreveram precisamente como nós temos hoje os 5 solas. Mas os 5 solas são uma sistematização de tudo aquilo que a reforma protestante quis sustentar e quis defender. Portanto, no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero apregoou, afixou as 95 teses, que foram conhecidas como debate para o esclarecimento do valor das indulgências, na porta do castelo de Wittenberg, é aí que estava startando e iniciando a reforma protestante. Tudo o que aconteceu a partir desse movimento. Quando Lutero, então, após escrever, fixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses que sistematicamente, sintetizadas, se resumem nesses 5 solas, que são as afirmações confessionais da igreja. Então talvez você se pergunte: Jefferson, mas o que é indulgência? Por que Lutero foi um grande, e outros pais da igreja, foi um grande opositor das indulgências? Indulgências a gente pode entender como aquilo que era a remissão total ou parcial da pena temporal. Era aquilo que reparava o mal cometido pelo pecado, aplacando a ira de Deus na vida presente ou na vida vindoura. Portanto, a Igreja Católica trazia o objeto da indulgência como uma espécie, como uma forma de aplacar a ira de Deus, uma forma, um método, um meio que amenizaria a ira de Deus, perdoando as nossas falhas e os nossos pecados. Ocorre que ocorreram alguns abusos com relação às indulgências, e as indulgências passaram a ser comercializadas. E elas tiveram como destaque um personagem muito interessante, que talvez você já ouviu falar, chamado Tetzel, que foi nomeado pelo Papa Leão X para ser o grande nome das indulgências.
E Tetzel tinha uma frase muito famosa, muito conhecida. Ele dizia que quando a moeda ela era depositada no caixa da igreja, e quando ela soava no caixa da igreja, a alma era liberta dos seus pecados, era liberta do purgatório. Qualquer semelhança com os dias atuais em algumas comunidades talvez seja mera coincidência. Talvez não. Como disse o mito aqui, hashtag só que não. Mas fato é que as indulgências, o perdão dos pecados passou a ser comercializado, começou a ser vendido, como um objeto começou a ser comercializado. E Tetzel, a partir dessa frase absurda, ele teve um grande opositor que nós conhecemos, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi, portanto, grande opositor, ferozmente opositor, contra essa prática da igreja e contra os ensinamentos de Tetzel. Lutero, para rebater essa afirmação desse camarada, ele disse assim: certo é que quando a moeda cai no cofre da igreja, ao seu tilintar, a moeda não produz libertação, mas ela aumenta o lucro e a cobiça da igreja. É essa a grande verdade. Portanto, me parece que no século 21, nós precisamos também, assim como há alguns anos atrás, 500 anos atrás, urgentemente resgatar os valores da fé reformada e, sob esses fundamentos, construirmos os valores que definirão a nossa vida cristã de fato. É sobre esses valores e sobre esses fundamentos que esta igreja está propondo que eu e você construímos a nossa vida cristã. O cristianismo nada tem a ver sobre aquilo que se faz para Deus a fim de receber, mas tem a ver com aquilo que Deus fez por nós e pela sua infinita graça recebemos. Nada tem a ver com aquilo que eu posso fazer, mas com aquilo que Ele fez. Um autor conhecido, que talvez o livro deva estar aí por conta da editora Vida Nova, é Osborne. Ele escreveu A Espiral Hermenêutica. Ele disse assim: hoje em dia temos mais material sobre a Bíblia e a teologia do que nunca se teve, mais interesse em estudos bíblicos do que nunca se teve, e ainda assim temos menos conhecimento da Bíblia e da teologia de fato. A fé reformada, portanto, ela nos revela e nos liberta, mostrando o que somente Deus faz por nós, por meio de Cristo Jesus crucificado na cruz, nos alcançando com a sua graça livre e soberana, que age em meio ao nosso pecado e nos redime, nos fazendo novas criaturas, nos libertando de quem nós éramos. Lutero afirmou: por minhas obras, o jejuar pode me tornar um jejuador. Por minhas peregrinações, eu posso ser considerado um peregrino. Mas nada que eu faça me dará o direito de ser chamado de cristão. Porque essa garantia, só o que Cristo fez na cruz do Calvário me dá o direito. Portanto, de acordo com a fé reformada, o que torna alguém um cristão não é fazer certas obras, não é adquirir certas recompensas, não é comprar o perdão por meio de indulgências, não. Mas a fé, a confiança na justificação por Deus e pela graça de Cristo é o que me faz merecedor da graça salvífica de Deus. A fé reformada é a tentativa de colocar Deus, portanto, como Ele se revelou em Cristo Jesus, no centro da vida e do pensamento da igreja. Por isso eu quero então, a partir dessa contextualização da reforma, conversar com vocês hoje sobre a espinha dorsal da reforma protestante, a graça, onde nós afirmamos fielmente que somente pela graça de Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, nós podemos ser salvos da nossa condição. A graça de Deus, então, revelada por meio de Jesus Cristo mediante a fé, é o motivo pelo qual eu e você, pecadores,
somos justificados da nossa condição. Então, por isso eu quero tratar com vocês alguns pontos a partir desse texto que nós lemos, que vai nos mostrar essa realidade de quem éramos, do que Deus fez, como Ele fez e quais os benefícios que temos a partir disso. Eu quero convidar você a ler o versículo 1 a 3 juntamente comigo. Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, de que forma? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Primeiro importante ponto que a gente precisa ter clareza é de quem éramos e de qual era a nossa condição antes de Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. E é isso que Paulo está fazendo aqui quando escreve à igreja em Éfeso. Ele está pintando um quadro da condição humana antes do sacrifício de Cristo Jesus. E quando ele pinta esse quadro, ele está falando da minha condição, da sua condição, antes desse ato sacrificacional. Ele está falando sobre depravação total. Ele está falando sobre incapacidade total. Para entendermos então este sola, o que de fato ele significa, a graça de Deus, nós precisamos entender qual é a nossa condição de acordo com as Escrituras e qual é o quadro retratado nas Escrituras para descrever a nossa humanidade sem Cristo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Vocês, eu e você, antes do que Cristo fez, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe, Satanás, o príncipe deste presente século, vivendo de acordo com as nossas vontades, a vontade da nossa carne, seguindo os nossos desejos e os nossos pensamentos. E como todos os outros, aqueles que ainda não conheceram a Cristo, eu e você éramos merecedores da ira de Deus e não havia nada em nós que nos fizesse ser merecedores do seu grande amor. Esse é o quadro que Paulo está pintando, a depravação total. A partir do Éden, com a queda, quando Adão e Eva pecaram, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e não fomos, e não somos, a partir de Cristo, dignos ou merecedores da sua glória e da sua graça. Este quadro é dramático. Este quadro é triste, é inadequado. Toda a humanidade está debaixo da depravação total e da sua incapacidade total. Sem Cristo, todas as nossas esferas, elas estão escravizadas pelo pecado. A nossa mente, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos está plenamente comprometido e tocado pelo pecado. Tudo o que somos é depravado por conta da nossa condição pecadora. Calvino disse assim: a Escritura frequentemente testifica que o homem é escravo do pecado. Com isso, ela quer dizer que o espírito do homem está de tal forma alienado da justiça de Deus, longe da justiça de Deus, que nada concebe, ambiciona e empreende que não seja mau, que não seja perverso, que não seja iníquo e que não seja impuro. O que você está dizendo, Jefferson? Que tudo o que fazemos, ou queremos, ou escolhemos, todas as nossas vontades, elas são condicionadas pelo nosso pecado. As nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos impulsos, todas elas encontram chão, fundamento na queda, no pecado. Onde o pecado tocou, foi totalmente comprometido.
Portanto, após a queda, a vontade se tornou escrava, a emoção se tornou escrava, aquilo que fazemos se tornou escravo. Não somos seres livres, como se prega por aí. Não, não somos. Nossa natureza corrupta escolhe simplesmente e livremente fazer o mal, rejeitando a vontade de Deus. Tudo o que fazemos, fazemos a partir de motivações comprometidas com a depravação total. A pergunta então, portanto, é: o que os seres humanos poderiam fazer para serem livres? Para abandonar seu próprio pecado, seu vício, para se salvar? Se tudo que o pecado tocou foi comprometido, se estamos numa condição incapaz e depravada, como poderíamos nos salvar desse estado? Como poderíamos nos livrar dessa condição? A verdade é que, como seres humanos pecadores, nada que fizéssemos poderia ter algum significado. Jamais seríamos capazes de entrar em comunhão com Deus, porque Deus é totalmente santo, é totalmente justo e Ele é totalmente reto, e nada que fizéssemos seria capaz de aplacar a sua ira. Como Paulo disse, nós éramos dignos, nós éramos merecedores da ira de Deus, e Deus não tolera o mal, Deus não tolera o pecado. Esse, sem dúvida, é um problema, portanto, porque nós não podemos resolver, nós somos incapazes de resolver. Não há nada que você faça, não é porque você é bom nas suas habilidades, não é porque você é bonitinho, porque você usa uma roupa bacana, não é porque você tem muito dinheiro na sua conta, não é porque você é capaz. A verdade é que nós somos totalmente incapazes. Por isso é um grande problema para se resolver, visto que Deus não muda quem Ele é por causa de nós. Ele não deixa de ser santo por causa de nós, para se rebaixar ao nosso nível de pobres homens pecadores. Não. Ele continua sendo Deus, santo, reto e justo. Ele continua sendo diferente, transcendente da sua criação. E nós também, pela mesma via, não podemos mudar quem somos, não podemos mudar o nosso estado e a nossa condição. Não temos como resolver isso. Somos pecadores e nada que fizermos será capaz de nos salvar. E por consequência, Deus está irado com a nossa condição pecadora, com o nosso estado, porque Ele é santo. Irado com o nosso pecado, com o nosso comportamento, com o que éramos internamente, com os nossos esforços pobres e tolos de nos aproximarmos de Deus. O ser humano é incapaz de se mover na direção de Deus pela sua própria potencialidade. Antes, o que ele busca é apenas a queda, porque nada que ele faça é suficiente. Jefferson, o que você está me dizendo é que nenhum esforço meu para estar todos os dias aqui na comunidade, nem os meus jejuns, nem as minhas orações, nem a minha piedade, nem o meu amor generoso ao próximo, nem as cestas básicas que eu dou, nem o dinheiro que eu oferto, nem estar todos os cultos aqui na casa ou em qualquer outra comunidade seria suficiente? Não, é exatamente isso. Nada que você fizesse aplacaria a ira de Deus com relação a nós. Todas as suas ações não são nada perto daquilo que é de fato quem somos, pecadores distantes do amor e da graça de Deus. Contudo, após Paulo pintar esse quadro tão desolador e triste a respeito da nossa passada condição, ele, entusiasmado, pinta outro quadro, cheio de formosura e com grande entusiasmo. Então esse é o segundo ponto que eu quero que você observe. Embora sejamos tocados pelo pecado e estejamos numa condição depravada em todos os nossos estados e condições e incapazes de nos salvar, alguém fez isso por nós. Se não éramos capazes de resolver esse problema, alguém resolveu esse problema por nós. A ação de Deus em nosso favor, a sua graça, é o motivo
pelo qual nós fomos salvos. Deus resolve este problema a partir de um ato exclusivo, unilateral de amor. Um ato exclusivamente seu, que não dependeu de nosso estado, que não dependeu da nossa condição, que não dependeu de quem éramos, e muito pouco pelo que fizemos. Um ato exclusivamente seu. Veja o que Paulo diz no capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Observe que Paulo, quando escreve, ele começa tratando de uma palavra muito simples, mas que tem um significado muito significativo para mim e para você essa manhã. Ele diz, mas Deus. Ou em outras versões, todavia Deus. Quando nós lemos isso, o que eu e você deve entender, é que isso não dependeu de nós, mas unicamente e exclusivamente dele. Em que pese vocês serem pecadores, em que pese vocês estarem perdidos nas suas condições, em que pese vocês estarem vivendo de acordo com o rumo desse tempo, Deus, que é rico em misericórdia, Ele amou vocês. Mas Deus decidiu amar vocês. Calvino disse assim, Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que Ele nos ama porque Ele é bondoso e misericordioso. Deus não encontrará nada em você que seja digno. Deus não encontrou nada em mim que seja digno, exceto o fato de que Ele é um Deus generoso, de que Ele é um Deus amoroso e de que Ele é amor. E por esse ato exclusivo e generoso, eu e você fomos alcançados da nossa condição pecadora. Isso nós chamamos de graça, o favor imerecido que Deus concede ao homem. E isso não é só um favor, mas é um atributo divino de Deus. Isso tem a ver com a sua essência, com quem Ele é, com a sua natureza, demonstrado por Ele através da sua bondade, da sua misericórdia para com o ser humano, pecador, que não merecia o seu favor. Graça é então tudo aquilo que jamais poderemos dizer um dia, graças a mim, porque nós éramos totalmente incapazes. Nós nunca poderemos dizer isso, mas graça é elevar os nossos olhos e reconhecer que tudo o que recebemos, tudo o que você é hoje, tudo o que somos, foi por amor, e nada em nós justificaria esse presente que recebemos. Nada. Se Deus se move em sua direção, em minha direção, por algo que Ele supostamente viu em você, ou supostamente viu em mim, a graça deixa de ser graça. É exatamente porque Ele não viu nada em mim, que Ele não viu nada em você, que Ele se virou graciosamente para as nossas vidas. Como essa graça se manifestou, Jefferson? Se Ele, então, a partir de um ato exclusivo de amor, que não dependeu de mim, da minha condição, ou de quem eu era efetivamente, Ele se virou para mim, como essa graça se revelou? O apóstolo Paulo vai nos mencionar isso também. Ele disse aqui a partir do versículo 5, deu-nos vida. E como Ele deu essa vida? Ele deu essa vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Como é, Jefferson? Então quer dizer que o amor de Deus me alcançou e Ele se revelou por meio de Jesus Cristo, o seu único Filho? Sim. Deus envia o seu único Filho para resolver o problema que eu e você jamais conseguiríamos resolver. Nos unirmos, nos reconciliarmos com o Criador. É essa a forma pelo qual, o meio pelo qual Deus resolve o problema de homens pecadores como eu e você. Ele envia o seu Filho. Portanto, foi na cruz que homens injustos foram reconciliados com o Deus justo. Foi na cruz que homens pecadores foram reconciliados com o Deus santo.
A morte de Cristo, ela foi o motivo propiciador, e por isso a gente diz que a morte de Cristo, ela é propiciadora. O Senhor Deus propiciou o meio pelo qual Ele nos reconciliaria consigo mesmo novamente. Ele nos proporcionou as condições para que a sua ira fosse completamente satisfeita por meio do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo, então, Jefferson, qual é? É esse que anda sendo pregado midiaticamente? Não. Sinto em decepcioná-lo. O verdadeiro cristianismo nos ensina que Deus é que vem a nós e nos encontra, e não somos nós que vamos até Ele e o encontramos. Não é por você, não somos nós que vamos e o aceitamos, não somos nós que vamos até Ele e o recebemos, não somos nós que vamos até Ele e vamos descobrir o que Ele agora pode fazer por nós. Não, é Deus que vem até pobres pecadores como eu e você, é Deus que nos aceita, é Deus que nos escolhe, é o Senhor que nos salva. O verdadeiro cristianismo, ele nos mostra que é por intermédio do sacrifício sangrento de Cristo no Calvário que pobres pecadores foram reconciliados com Deus. A cruz, então, nos lembra que Deus fez tudo que era necessário para sermos salvos. Guarde isso em seu coração. A cruz nos lembra que Deus fez tudo, e não há mais nada a ser feito. Tudo o que era necessário para eu e você sermos salvos. Nós não fizemos nada. Portanto, a cruz nos leva a compreender que a salvação que cremos e confiamos não é por obras, não é por aquilo que fazemos, mas é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Somente a graça de Cristo nos salva. Não ajudamos a Cristo em sua obra de sacrifício no Gólgota. Cristo fez tudo o que era preciso. E como Ele é o Deus homem, o que Ele fez tem um valor eterno para mim e para você. A cruz esvazia, ela arranca de mim a minha pretensão e a minha arrogância de achar que eu posso ser um colaborador com Deus no meu processo de salvação. Ela arranca de mim essa ideia louca, ingênua, maluca, de que eu tenho que fazer por onde merecer ser salvo. A cruz, ela me humilha, ela me joga de joelhos, porque quando eu olho para ela, eu percebo que sem a graça de Deus, eu jamais poderia encontrar o caminho de volta para casa. É isso que a cruz faz comigo e com você. Maravilhosa graça mediante a cruz de Cristo. Paulo, quando escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, ele diz assim: tudo isso provém de Deus, não de nós. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Como essa graça se revelou, Jefferson? Por meio de Cristo. E por meio de Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É por meio de Cristo Jesus que hoje nós temos livre acesso ao Deus Santo, mesmo nós sendo pecadores em nosso estado. Portanto, como poderíamos ser justificados da nossa condição? Como os nossos pecados poderiam ser aplacar a ira de Deus? Somente pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Jefferson, você me deixou confuso essa manhã. Você disse que eu não preciso fazer mais nada para merecer a minha salvação. Você disse que eu não preciso jejuar, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso, porque a salvação me foi garantida em Jesus Cristo. É isso mesmo. O Hamilton não vai desfazer o que você está falando aqui à noite. Não, não vai. É isso mesmo, meu irmão. E isso é libertador para nós. Porque quando a gente entende o mistério da reconciliação e como ele se fez para que eu e você fôssemos reconciliados, como ele se
propagou para que nós fomos reconciliados, isso tira um peso das nossas costas, isso tira um fardo das nossas costas. Você não precisa mais se penitenciar, você não precisa mais fazer nada. Cristo já fez tudo por você. Vocês são salvos pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, Jefferson, e os meus pecados? Como é que ficam? Como é que ficam os meus pecados agora a partir disso tudo que você está falando? Há uma palavra interessante que eu quero que você guarde em seu coração essa manhã. Ela se chama justificação. E quando nós falamos por justificação, o que a gente quer dizer para você é declarado justo. É isso que a gente quer dizer. O breve catecismo de Westminster, ele diz assim: a justificação é... O que é a justificação, Jefferson? A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual esse livre ato de graça nos perdoa de todos os nossos pecados. Ou seja, justificação é o ato pelo qual Deus, de livre vontade, me perdoa de todos os meus pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente por causa de Jesus Cristo, a nós é imputada e recebida mediante a fé. Olha o que Paulo diz nos versículos 6 e 7. Deus fez o quê? A partir do seu amor por meio de Jesus Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Foi isso que ele fez. Lembra no começo, nos versículos iniciais? Nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Mas agora, por conta do amor e do sacrifício de Cristo, agora nós somos ressuscitados com Cristo. Agora nós temos vida. Porque aquilo que estava numa condição morta, agora é ressuscitado em Cristo. E com Ele, e aí guarde essa expressão, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que, por meio do sacrifício de Cristo, o Senhor nos ressuscitou, nos fazendo assentar em lugares celestiais, ou seja, nos dando uma nova condição diante de Deus. Agora, talvez eu te escandalize, mas você não é mais pecador para Deus, embora esteja pecador. O verbo ser e o verbo estar precisa ficar claro para você essa manhã aqui. Eu não sou mais pecador? Não. Porque quando Deus olha para você, Ele vê você por meio do seu Filho Jesus Cristo. E quando Ele vê você por meio do seu Filho Jesus Cristo, os seus pecados são imputados por meio de Jesus Cristo como justificados. Ou seja, você agora para Deus é justo. No Novo Testamento, você nunca vai encontrar homens que se encontraram com Jesus Cristo agora sendo chamados de pecadores. Não vai encontrar. Agora, você vai ver Paulo chamando os homens que se encontraram com Cristo de justificados, de redimidos. É assim que eu e você agora somos vistos por Deus. Essa é a nossa condição diante de Deus. Justos, redimidos, justificados por meio das nossas obras, jamais por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, portanto, diante de Deus, não somos então considerados pecadores. É paradoxo, eu sei. O pecador não deixa de ser pecador, mas já não é mais considerado por Deus pecador. Esse é o grande benefício do Evangelho, esse é o grande benefício da cruz de Cristo. Por conta do sacrifício de Cristo, nós somos declarados homens e mulheres completamente retos, completamente justos, não por conta da nossa pretensa justiça, por conta das nossas obras, pensamentos ou qualquer outra ação meritória,
mas por causa dele, nós somos considerados justos diante de Deus. Éramos injustos, éramos pecadores, éramos transgressores, mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo afirma nos versículos iniciais. E nada em nós poderia satisfazer a ira de Deus. Por pura graça, quando descansamos naquele que foi crucificado no Gólgota, todo aquele buraco em nossa conta foi totalmente coberto. Não somos mais devedores. Toda a nossa dívida foi paga na cruz, não por nós, foi paga por causa do que Cristo fez e por causa da qualidade do seu sacrifício. A justiça de Deus não está relacionada, preste atenção nisso, Deus ser justo não está relacionado apenas com a sua ira e desprazer com relação aos nossos pecados. Na verdade, esse Deus que é santo e justo, ele tem prazer em comunicar por meio de Jesus Cristo a sua justiça, declarando justificados pobres pecadores que descansam no sacrifício de Jesus Cristo por meio da fé. Então eu não preciso fazer mais por merecer? Não. Deus se satisfaz completamente em si mesmo no Gólgota, no sacrifício de seu Filho, para aplacar a sua própria ira. O ensino do Novo Testamento, portanto, é uniforme ao afirmar que é Deus quem propicia, é Deus que dá o meio, é Deus que dá a condição, é Ele que também expia, é Ele quem também satisfaz, é Ele quem também reconcilia. Nenhum desses atos parte do homem, mas é o próprio Deus, o agente ativo e o originador da graça. Jefferson, que confuso isso para mim. Sim, eu sei. Continuamos pecadores em nosso estado, mas agora nós, a partir da obra de justificação na cruz, que foi consumada, somos perdoados de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Olha só uma coisa, Deus não se espanta com você, viu? Sabe aquele pecado que você comete, aí você fala, puxa, o que Deus deve estar pensando de mim agora? Puxa vida, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Deus não faz assim, puxa vida, não esperava, me permita Elias, que o Elias fosse fazer isso. Que camarada, puxa Milton, não acredito que você ia falar, não, Milton, desse jeito não dá. Não, Deus não se espanta com você, Deus sabe quem é você. Deus sabe qual é a sua condição, Deus te conhece, e não é por quem você é ou pelo que você faz, mas é pelo que Ele fez, é por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que agora Ele nos perdoou dos nossos pecados passados, presentes, inclusive aqueles que você nem sabe que vai cometer, mas vai cometer. Sim, Ele já perdoou todos os seus pecados. Porque quando Ele olha para você, a sua ira é aplacada, porque Ele vê a sua vida por meio de Cristo Jesus. Portanto, não somos mais para Deus pecadores. Estamos pecadores, porque ainda estamos presos a essa condição pecaminosa, a nossa carne. Mas um dia, isto que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Um dia isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E nós o veremos face a face como Ele é. E se sentaremos em cadeiras de justiça com Jesus Cristo nos ares, como Paulo afirmou. Nós nos sentaremos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque aquilo que estava perdido em Cristo agora foi reconciliado com Deus. Jefferson, como eu posso obter essa justificação para nós finalizarmos? Como isso pode acontecer? Como eu posso ser declarado diante de Deus justo, redimido dos meus pecados e da minha condição? O mais surpreendente aqui, e talvez você se choque, é que o meio pelo qual nós recebemos Cristo,
que nós somos justificados, que nós somos redimidos, é somente pela fé e pela fé somente. Domingo que vem vocês vão ouvir o Eduardo falando sobre sola fide, que tem tudo a ver com somente a graça. O meio que eu recebo essa graça, o meio que eu recebo o perdão dos meus pecados, o meio que eu sou justificado diante de Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é somente pela fé e pela fé somente. Como assim, Jefferson? É só isso? É simples assim? Eu passei anos do Evangelho, na caminhada cristã, achando que eu precisava fazer uma série de coisas. E agora você está desmistificando tudo isso e jogando por terra todos esses ensinos que eu aprendi? Sim, é somente pela fé e pela fé somente. Veja o versículo 8 e o versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, ou seja, não por obras. E como isso se dá? Por meio da fé. Paulo não colocou nenhuma outra condição para que vocês fossem salvos pela graça. Ele colocou uma única, exclusiva condição: vocês são salvos por meio da fé. E ele vai dizer mais: essa fé não vem de vocês. Não, a fé também não é meritória. Não é um ato seu, não é porque você é capaz de crer no sacrifício de Cristo. O mesmo Deus que dá a condição para você salvo, Ele também te dá um instrumento, um meio pelo qual você vai crer no seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. É o Espírito Santo de Deus, portanto, que é o agente originador, motivador daquilo que nós chamamos em nós de fé. É por meio do Espírito Santo que eu e você somos capazes de declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. É só por meio dele. E isso é dom de Deus, não por obras. E dom aqui é presente, ok? É dado. Você recebeu isso, não vem de você, não por obras, ou seja, não por aquilo que você faz ou mereça, para que ninguém se glorie. A justiça de Deus, então, ela é recebida por meio de Cristo, e ela é por meio da fé, por nenhum outro instrumento. E fé aqui é o que, Jefferson? É crer. Fé é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado por Ele por graça, para morrer na cruz do Calvário por pobres pecadores que jamais eram capazes de salvar a si mesmos. Isso é fé. Jesus Cristo é aquele que comunica a justiça de Deus para os pecadores. É tudo o que Deus requer de você. É só isso. Tenha fé em Cristo Jesus. Creia nele e no seu sacrifício, e diante de Deus você será justificado pela graça de todos os seus pecados. A fé não é a base da nossa justificação, ela não é o fundamento pelo qual nos relacionamos com Jesus, mas é sim o único meio pelo qual nos relacionamos com Cristo e recebemos a justiça do parte de Deus. Não há mérito nisso. Não há mérito em ter fé, é o Espírito Santo. A fé é, portanto, estender as mãos vazias para Deus e para Jesus, em virtude do que Ele está fazendo na cruz, por pura graça. Vocês estão ajudando moradores em situação de rua? Então você já viu alguém estendendo a mão vazia para você pedindo ajuda? Porque ele por si só não é capaz de conseguir aquilo que ele precisa. Isso é fé, querido irmão. É se chegar diante de Deus, é se chegar diante da cruz e estender mãos vazias, dizendo para Jesus: eu por mim mesmo não era capaz de me salvar, me ajuda, porque eu sou incapaz. Isso é fé. Conclusão. Martinho Lutero disse assim: meu querido irmão, aprenda Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo.
e diga: Tu, Senhor, és a minha justiça e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras e deste-me aquilo que eu não sou. Tem um hino que talvez você conheça, muito antigo. Amazing Grace, surpreendente graça. Este homem, John Newton, quando ele estava navegando, trafegava com navios com escravos. Ele vendia escravos. Em uma dessas oportunidades no navio com escravos, no fundo, no porão do navio, o seu navio sofreu uma grande tempestade. E ele achou que o seu navio iria afundar. E algo surpreendeu John Newton. Foi ouvir escravos, mesmo sabendo que talvez seriam os primeiros a morrer, porque eles estavam no fundo do navio. Aqueles homens, os escravos, eles louvavam e bendiziam ao Deus que por amor o salvou por pura graça. O seu navio não afundou, e quando ele chegou na beira da praia, ele se prostrou, porque aquilo o conflitava. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Ela nos choca, a graça de Deus nos incomoda, nós somos constrangidos, como Paulo fala, por esse grande amor. E então ele se converte, e ele escreveu um hino assim: graça maravilhosa, quão doce canção, que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Eu era cego, até que Jesus eu enxerguei. Eu era pobre e cego, mas agora eu posso ver, pois a minha alma encontrou sua paz, pois seu sangue na cruz me lavou, e agora, por causa disso, eu novo sou, pois a graça de meu Jesus me alcançou, através de muitos perigos, laços e tentações. Eu vivi sem encontrar solução, mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me, e hoje eu sou feliz. Quando lá no céu eu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz. Quando lá no céu eu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele já sofreu por mim. Pela graça vocês são salvos. Creiam em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus bendito, Deus amoroso, obrigado, Senhor, por essa manhã ter invadido os nossos corações com essa graça irresistível. A verdade, Deus, é que nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores. Onde o pecado tocou, ele destruiu. A nossa realidade era a depravação total. Como Paulo disse, estávamos perdidos em nossa condição pecaminosa, incapazes de nos salvar. Mas o Senhor, por um ato exclusivamente teu, e por nada que eu tenha feito, por seu grande amor e misericórdia que teve por mim e pelos meus irmãos, nos alcançou com a sua graça, com o seu favor imerecido, com esse atributo divino que me constrange de tal forma, que me mostra que eu não sou nada, e que nada que eu faça terá alguma valia. E essa graça o Senhor se revelou por meio do seu Filho, o enviando, a fim de que pelo seu ato, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, homens podres pelo pecado como eu, homens sujos e fedidos do pecado como eu, pudessem hoje serem considerados justos diante de Ti, Senhor.
homens que nada poderia ser feito para que pudessem ser reconciliados contigo. Agora, nós somos redimidos pela tua graça por meio do sangue de Jesus Cristo. O que seria de mim se não fosse o teu amor? O que seria desses irmãos se não fosse o teu grande amor? O que seria de nós se antes da criação de todas as coisas o Senhor não tivesse nos escolhido e nos predestinado a essa graça irresistível? Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela tua justiça que me declara justo, mesmo eu ainda estando preso a essa condição pecaminosa. Me ajuda, portanto, não por méritos, mas ser grato a ti com a minha vida, vivendo de forma que o glorifique em tudo aquilo que eu faço. E quando lá eu chegar, que a gente possa, que eu possa te agradecer pela cruz que nos libertou de quem éramos e de quem somos. Pela graça somos salvos. Amém. Obrigado, Jefferson, demais, obrigado. Esse é o Evangelho que nos alcançou, mesmo sem merecermos nada. Essa é a base da reforma que trouxe tudo isso para nós de volta. E o nosso papel, creio eu, é continuarmos fomentando isso no meio desse momento tão difícil da igreja, em que as indulgências voltaram, que a gente não se esqueça da graça. Quero te convidar a ficar de pé comigo, nós vamos cantar essa música mais uma vez, e a gente vai encerrar. Que você tenha um bom domingo com a tua família. Não esqueça, hoje à noite abordaremos o mesmo tema hoje, Elias? Mesmo tema. Tivemos umas mudanças de agenda, né, dos nossos convidados, por isso estou meio perdido. Mas se você puder, venha à noite também, venha celebrar com a gente. E só pela graça é que somos salvos. Deus nos abençoe. Vamos lá, gente. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz
fui reconciliado. Pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. pela Cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Amém? Glória a Deus, Deus nos abençoe. Então, essa e a Amazing Grace, eu acho uma boa. Vamos. Não, ela é boa, ela é boa. É a letra. Deixa eu ver qual letra. Maravilhosa Graça. Não foi isso. Amazing Grace. Amazing Grace. E aquela Maravilhosa Graça também. É, certeza? Nossa, doce sol. Meu! Nossa, essa música é linda. Nossa, hein? Te